Bom, vamos dar início, então, à nossa sessão ordinária de número 39, 2022. Hoje é 13 de setembro de 2022, são 14 horas, a nossa reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 38. Estão todos, senhores conselheiros, de acordo? Eu estava de férias. De acordo, aprovado, presidente. Perfeito. De acordo, presidente, de acordo. E eu só lembrando que o nosso conselheiro Petersen entrou em férias, né? Então não vai estar nos acompanhando aí. Então, também de acordo, então a ata de número 38/2022 está aprovada. Próximo item, deliberar a respeito da alteração do quadro societário e razão social da concessionária da estação rodoviária do município de Parobé. O encaminhamento de número 172/2022 SE do conselheiro relator Alexandre Alves Porce, referente ao processo 0017423900/21-2. Então, por favor, conselheiro Alexandre, se puder fazer. Eu vou fazer a leitura, presidente, bem breve. Esse é um daqueles processos remanescentes para o qual a gente já definiu o rito sumário, que estava sobre a minha relatoria, e também sob a revisão do conselheiro Petersen. Tendo em vista a aprovação da deliberação número 28/2022 do Conselho Superior, que disciplinou rito sumário para a deliberação de processos de alterações em contratos de concessão de estações rodoviárias já autorizadas pelo DAEA, tendo em vista que o presente processo já havia sido distribuído a Conselho Relator e Revisor, tendo em vista que o expediente está instruído com resolução do Conselho de Tráfego do DAEA para alteração societária e com apostila ao contrato de concessão referente à alteração da razão social da empresa, tendo em vista que os pareceres da Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGEGS recomendam a homologação da alteração do quadro societário e da razão social da empresa concessionária, apresento o expediente a este Conselho para 1. Homologar a alteração societária da concessionária dos serviços de estação rodoviária de 4ª categoria na localidade de Parobé, Rio Grande do Sul. 2. Homologar a apostila número AJ-AP 05722 ao contrato de concessão número AJ-CC 01110, em razão da alteração da razão da concessionária dos serviços de estação rodoviária de 4ª categoria na localidade de Parobé, Rio Grande do Sul, de estação rodoviária de Parobé Limitada para a Agência de Viagens e Turismo Parobé Limitada. Esse é o encaminhamento e registro também que, em função das férias, o conselheiro revisor Paulo Petersen já fez a assinatura também, dando o acordo dele no mesmo encaminhamento. Perfeito. Perfeito. Então, eu pergunto aos senhores conselheiros se estão satisfeitos, de acordo? Eu acompanho o relator. Também, presidente, acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, está deliberado. Próximo item. Precisamos, então, deliberar a respeito da homologação de alguns termos de rescisão aos contratos de concessão de algumas estações rodoviárias. Eu peço para o nosso diretor-geral, diretor Francisco, por favor, faça, então, o seu relato. Obrigado. Pois não, presidente. Então, nos termos da deliberação número 28 de 2022, essa diretoria-geral passa a relatar sucintamente os processos que seguem. Processo número 000438-3900/22-3, que tratou da estação rodoviária da localidade de Chorão, distrito do município de Ijuí. Processo número 000871-3900/20-8, que tratou da estação rodoviária do município de Roca Salles. Processo número 00287-3900/22-3, que tratou da estação rodoviária do município de Espumoso.
e o processo número 000-136-3900/22-3, que tratou da estação rodoviária de São Vicente do Sul, ressaltando que os 4 processos, então, tratam-se de termos de rescisão aos contratos de concessão. Para cada uma delas, e de forma idêntica nos 4 casos, o Núcleo de Finanças e o Gabinete Administrativo informaram que as empresas encontram-se em débito relativamente aos pagamentos da taxa de regulação, sendo que foram realizadas todas as tentativas de cobrança possíveis, tais como envio de correspondências, ligações telefônicas e inscrição no CADIM. Na sequência, o processo é encaminhado para a Diretoria de Assuntos Jurídicos, que referiu que a figura da rescisão dos contratos de concessão está prevista no artigo 35, inciso 4º da Lei 8987 de 95, e de acordo com o artigo 79, inciso 1º da Lei 8666 de 93, que rege os contratos administrativos, pode dar-se, como no caso dos autos, por rescisão unilateral por parte da administração pública em face do não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos por parte da contratada. No que se refere aos débitos abertos junto à Agergs, a homologação da rescisão não deve ficar condicionada à sua cobrança, sob pena de impedir que os serviços de estação rodoviária sejam prestados de forma regular por outra empresa que queira e tenha condições de o fazer. Ao final, a DJ opinou pelo encaminhamento do expediente ao Conselho Superior para a homologação da rescisão contratual e, de forma independente e concomitante, manter os débitos nas formas possíveis que sejam procedidas as tentativas de cobrança necessárias das empresas devedoras, visto que os 2 atos, homologação e cobrança, não são vinculados. Pelo exposto, essa diretoria-geral, então, acolheu a recomendação da DJ para os 4 processos e submete, então, o expediente ao Conselho Superior para a deliberação final, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, diretor Francisco. Algum comentário, senhores? Não, presidente. Ok. Eu fico preocupado um pouquinho, né, em relação ao fato de que cada vez mais a gente está observando aí a redução dos serviços das rodoviárias. Então, em algum momento, acho que o poder concedente realmente vai ter que se preocupar um pouquinho mais. A gente tem recebido uma certa frequência observado isso, né? Ou seja, a extinção dos serviços, na realidade. Pode até ser que venha algum outro, mas é um fenômeno que a gente está presenciando nos últimos anos aí bastante preocupante, eu diria, né? Mas, então, eu pergunto aos senhores se estão todos de acordo aí em relação ao relato do nosso diretor-geral. Sim. De acordo. Voto pela homologação. Perfeito. Também, presidente. Também. Então, estão todos de acordo com a homologação desses termos de rescisão. Próximo item, deliberar a respeito do encaminhamento de número 178/2022 do conselheiro relator Alexandre Alves Porce, referente à homologação das tabelas tarifárias da Corsan. Processo de número 000245-3900/22-0. Passo a palavra, então, para o conselheiro Alexandre para que possa fazer o seu relato. Obrigado, presidente. A Agergs, por meio da resolução decisória número 653/2022, aprovou percentual de 12,65% para o reajuste de tarifas da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, em 2022. Mediante a resolução homologatória número 375/2022, de 28 de junho do mesmo ano, foram homologadas as tabelas com os valores nominais das tarifas de receitas diretas, indiretas e especial. No dia 8 de julho de 2022, a Corsan encaminhou à Agergs o ofício número 19/2022, Suplag-DEREF, com a tabela tarifária 8, que trata dos serviços de limpeza de fossa séptica, contendo os valores relativos à cobrança pela disponibilidade do serviço de limpeza de fossa programada, já atualizados pelo índice de reajuste tarifário homologado, que por um equívoco não foram inseridos nas tabelas enviadas anteriormente.
A Diretoria de Tarifas, na informação número 84/2022-DT, opina pela homologação da inclusão da coluna disponibilidade nas tabelas tarifárias, cujas tarifas básicas foram aprovadas pela Resolução Normativa número 65/2022. Na informação número 109/2022-DT, complementa opinando se é mais adequado para o momento reajustar as tabelas de origem dos municípios de Canoas, Esteio e São Borja pelos índices aprovados pela GERGS para os demais municípios, mantendo as tabelas originais. Quanto ao município de São Borja, se vier a adotar o sistema de limpeza de fossas sépticas, a Cosan deverá adotar as mesmas tabelas que adota para os demais municípios regulados pela GERGS. Assim sendo, considerando os termos da deliberação número 14/2016 do Conselho Superior da GERGS, que aprovou o rito sumário para o trâmite de processos que envolvem apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência, proponho retificar a tabela 8 das tabelas de receitas diretas, indiretas e especial da Cosan, aprovadas pela Resolução Homologatória número 375/2022, substituindo as mesmas pelos seguintes documentos anexados ao presente expediente. Tabela 8, Canoas e Esteio, CEI número 035-49-16. Tabela 8, AGERGS, CEI número 035-49-63. Tabela 8, São Borja, CEI número 035-49-72. A consideração dos eminentes conselheiros. Ok, muito obrigado, conselheiro Alexandre. Pergunto aos senhores se estão todos de acordo. Eu estou de acordo, presidente. Sim, de acordo, pela retificação. Perfeito. Também voto pela retificação, acompanhando o voto do conselheiro Alexandre. Portanto, está deliberado. Por fim, temos algumas comunicações. Primeira delas, informar que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo número 0025913900/15-5, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 9/2019. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Também o processo de número 0013013900/21-0, que trata de transferência do termo de autorização de prestação de serviços da Estação Rodoviária de São Francisco de Paula. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E, por fim, o processo de número 000938-3900/22-4, que trata de reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E como item último da nossa pauta, assuntos gerais, eu abro para, se algum dos senhores conselheiros quiser trazer algum assunto aí à pauta. Assuntos gerais. Em não havendo, vamos então encaminhar o encerramento da nossa sessão ordinária de número 39/2022, realizada hoje, dia 13 de setembro de 2022. Agradeço a presença de todos os senhores